Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, envolva os nossos corações. E assim iniciamos mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que a equipe espiritual coloque os fluidos medicamentosos, este recurso benéfico para o restabelecimento do corpo físico, psíquico e espiritual. E assim vamos nos sentando confortavelmente, com a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão. Vamos fechando os olhos e vamos fazer uma respiração profunda, retendo o ar por alguns segundos e soltando o ar lentamente. Vamos relaxando todo o nosso corpo, relaxando os músculos da face, os músculos dos ombros. Respire mais uma vez. E assim, mais tranquilos, nós vamos elevando o pensamento ao nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré e a todos os espíritos amigos que dirigem a nossa corrente de oração, para que eles estejam nos envolvendo durante esses instantes, trazendo para nós a paz que precisamos para absorver os fluidos benéficos que a espiritualidade nos oferece, e também para que possamos entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que possamos estar tranquilos e harmonizados, que assim seja. E hoje vamos ler do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o item 156, que tem por título Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É um trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo. E Emmanuel nos diz: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los, através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade,
na praia estreita do lar, é que nos habitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, sobre esse tema, precisamos aprender a viver em sociedade para conseguirmos galgar os degraus da escalada evolutiva. É nesse relacionamento que se estabelece é que o aprendizado se faz. E a primeira escola dos laços que se desenvolvem em sociedade é na própria família. E assim nós temos que direcionar a nossa atenção e o nosso esforço para que possamos estabelecer um equilíbrio familiar, porque a sociedade adoece em função do adoecimento das relações familiares. A doutrina espírita relaciona a questão da reencarnação, o progresso, a lei da sociedade e os laços de família. Então nós sabemos que, como espíritos imortais, nós retornamos para o orbe terreno com o propósito de progredir. E o nosso sistema de progresso está associado às nossas relações sociais. E sabemos que no universo não há acaso. Existe um planejamento perfeito do Criador para nós. E nós nos reunimos durante as existências, sob o comando dele, sob a sua lei, que é uma lei de amor. E esta é uma oportunidade de nós nos refazermos dos nossos equívocos, nas convivências anteriores de todos nós. A oportunidade é igual para todos, porque a lei de Deus é uma lei de justiça, e essa convivência deve ser harmônica, pacífica, tanto quanto possível. Fé e equilíbrio em todas as direções. Uma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, A minha também. E num momento muito especial, em que Kardec estava no momento crítico dos missionários. Todo missionário da espiritualidade tem um momento crítico, que é o momento em que o trabalho parece que vai engolir o missionário. Paulo viveu esse momento. Ele estava na igreja de Corinto. E por um segundo ele imaginou que não conseguiria dar cabo da missão confiada a ele. Então é o próprio Cristo que se materializa na igreja de Corinto. Está no livro Paulo e Estevão. E diz a ele que não ficasse ansioso, nem se abalasse com as exigências do serviço. Porque não era possível a sua presença pessoal em todos os lugares. Mas ele poderia usar os poderes do Espírito. Ele não entendeu e o Cristo complementou. Escreve, Paulo, os de boa vontade saberão entender. Aliás, porque só entende mesmo quem tem boa vontade. Porque com má vontade não adianta você explicar, porque ninguém entende nada. Retorna ao codificador. Ele chega a dizer, chega a retratar, que estava urinando sangue. Os espíritos começam a ficar preocupados, porque o pulmão dele já estava indo embora. Os olhos já estavam ficando comprometidos. Pela carga de trabalho. Mas os espíritos precisavam, o cérebro do espiritismo já estava materializado, que é o livro dos espíritos. Os espíritos precisavam agora materializar o coração da doutrina espírita. E São Luís então dá uma ordem a Kardec: tire férias. Nós precisamos de você parado. Ele então vai para uma região litorânea da França.
e se recolhe e sai de lá. Antes de sair, ele já recebe a mensagem de São Luís. Ele tinha concluído a obra. Está em Obras Póstumas. E São Luís diz para ele: entendeu agora por que nós queríamos que você tirasse férias? E você resistiu? Abre aspas, São Luís diz assim: nós precisávamos tê-lo em nossas mãos. Precisávamos de você 100% conectado conosco. Ele sai dessa praia com uma obra que mudaria a história. O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse monumental livro, há um capítulo intitulado O Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Estava concluída as balizas, os alicerces fundamentais do Espiritismo. De um lado, a bússola da razão humana, os elementos que iriam orientar a razão humana nos seus aspectos de ciência e filosofia, o Livro dos Espíritos. E de outro lado, a obra que iluminaria para sempre o sentimento das criaturas humanas. Evangelho segundo o Espiritismo. Razão e sentimento contemplados. Razão e sentimento esclarecidos e consolados pelo Consolador prometido. Estava claro qual era o papel do Espiritismo. Faltava agora esperar a crise. O remédio estava dado. A bússola estava dada. Era só aguardar a transição planetária. Meus amigos, ela chegou. Chegou. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você está vivendo na pele a transição planetária. Ela chegou com toda a força predita pelos Espíritos. Toda a força. Porque o egoísmo e o orgulho fizeram tudo o que podiam fazer na Terra. Tudo o que podiam fazer. Surge agora uma nova possibilidade. A possibilidade de incorporarmos esses elementos do Espiritismo em nosso coração, para que o nosso coração e a nossa mente se transformem em fortaleza. 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 É esse o propósito. 3 inimigos. Inúmeros adversários trabalham contra a paz. Destacamos 3 que são cruéis em seus processos perseguidores. Aparecem quando menos se aguarda e assumem proporções ameaçadoras que terminam por desequilibrar, levando ao fracasso. Sentimentos enobrecidos, capacidades invulgares de lutas, espíritos corajosos, quando por eles alcançados, tombam, deixando escombros onde antes operavam com alegria. Antes que o indivíduo se dê conta, está infectado, e só a muito esforço se liberta da presença perturbadora de tais invasores. Sutis ou violentos, utilizam-se de façanhas perversas e se alojam perigosamente no coração e na mente, provocando estados de desordem do raciocínio e de desinteresse pela vida. Referimos-nos à depressão, ao ressentimento e à exaltação. Quando o cerco dos problemas torna-se aparentemente irremediável,
Os temperamentos de constituição mais delicada caem em depressão. A depressão é semelhante à noite que se apresenta em pleno dia. É nuvem ameaçadora que encobre o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. O ressentimento é parecido ao mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Utilizando-se de causas que lhe dão entrada franca, desenvolve-se e invariavelmente alcança poder destruidor onde se fixa. A exaltação, idêntica à faísca de eletricidade devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura com trovoadas carregadas de rebeldias, que enfraquecem os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhe tombam nas malhas. Como então combatê-los? De que instrumentos dispomos para afastarmos tão poderosos adversários? Recursos salvadores são a oração, o prosseguimento do trabalho e o amor desinteressado e incessante. Para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. Nada, nenhuma força pode nos fazer desistir do que somos, do que já construímos. Qualquer sentimento que nos invada, convidando a esse tipo de caminho, será sempre armadilha falsa. Pensemos que somos maiores do que isso. Para o ressentimento, nos sirvamos do raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. O ressentimento é veneno que ingerimos diariamente sem perceber e que vai nos matando aos poucos. Libertar-se dele o quanto antes é ganhar anos de vida, e vida em liberdade. Não esperemos nada das pessoas, assim como sabemos que é difícil obrigar os outros a esperarem algo de nós. Damos o que podemos, no momento que podemos. Assim também é com o próximo. Ninguém pode dar mais do que tem. Finalmente, para a exaltação, o remédio é a meditação, que recompõe as energias. Agir em estado de exaltação é agir sem medir consequências. É como andar nas alturas com uma venda nos olhos, sobre uma corda estreita e fraca. As possibilidades de acidente, de tragédia, são altíssimas. Meditar, pensar, recompor-se. Não permitir que as decisões sejam tomadas por impulso. Ser dono de si mesmo. Que possamos cuidar de nossas existências e não deixar que nenhum desses inimigos o faça. Somos senhores de nossos destinos, de nossos pensamentos e atos. Ninguém, nem nada pode fazer isso por nós, se não o permitirmos. Reflexão do livro Reconforto, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro vai falar sobre frutos do bem. É a partir disso é que nós devemos fazer a grande reflexão. Porque tudo que plantamos, colhemos, né? A vida é assim. Por isso, a gente nunca pode esquecer que as ações da nossa influência aqui na Terra são reconhecidas lá nas esferas superiores. Pelo nosso verbo, né, o que a gente fala, nossas atitudes, nossas decisões e nossos pensamentos, nós formamos o fruto do bem. O único patrimônio que recebemos a bênção e a luz do Senhor, a luz do nosso Pai Maior. Seja qual for a nossa situação aqui na Terra, vamos manter a árvore da existência sobre as raízes do Divino Mestre,
porque somente em Jesus encontraremos a seiva da imortalidade, uma raiz bem edificada, né? Capaz de produzir os frutos do bem que sustentam a nossa paz aqui na terra, por serem os verdadeiros tesouros do céu. São tesouros que as traças não corroem, nem as ferrugens destroem. São tesouros do amor, da serenidade, da bondade e do verdadeiro perdão. Refletindo sobre essa situação, vamos lembrando de dizer e observar fé e equilíbrio em todas as direções.